Abaixo do deserto de Saqqara, escondidas em túneis subterrâneos, estão caixas gigantes de granito, tão precisas, tão pesadas e tão perfeitamente esculpidas que até hoje levantam uma pergunta incômoda. Como uma civilização antiga conseguiu fazer isso? Hoje, vamos mergulhar no mistério das caixas de granito de Saqqara. Desde onde foram encontradas, como surgiram, as teorias sobre sua construção e por que a ciência moderna ainda não consegue explicar completamente esse feito. Seja bem-vindo ao História Proibida. Localizadas no Serapeum de Saqqara, uma necrópole antiga situada ao sul do Cairo. O Serapeum consiste em túneis subterrâneos extensos, corredores estreitos escavados na rocha, câmaras laterais, cada uma contendo uma enorme caixa de granito. Esses túneis foram redescobertos no século XIX pelo arqueólogo francês Auguste Mariette. O que ele encontrou ali deixou a comunidade científica em choque. Cada caixa é feita de granito maciço, uma das pedras mais duras encontradas na natureza. Características impressionantes: peso estimado entre 60 e 80 toneladas, tampas igualmente pesadas, superfícies internas extremamente lisas, ângulos quase perfeitamente retos, encaixe milimétrico entre tampa e base. O nível de precisão é tão alto que, em alguns casos, uma lâmina de papel mal consegue passar entre a tampa e a caixa. Segundo a explicação tradicional, essas caixas eram sarcófagos destinados aos touros Apis, animais sagrados no Egito Antigo. A teoria diz que os touros eram mumificados, colocados dentro dessas caixas, enterrados como parte de rituais religiosos. Mas aqui surgem os problemas. Em várias dessas caixas, não foram encontrados restos significativos, algumas estavam completamente vazias. Outras continham apenas fragmentos mínimos. Isso levanta a dúvida: por que criar caixas tão perfeitas, pesadas e difíceis de produzir para algo tão simples? Essa teoria sugere que os egípcios dominavam técnicas avançadas de engenharia e lapidação que simplesmente se perderam com o tempo. Ao longo da história, muitas civilizações desapareceram levando consigo métodos construtivos, conhecimentos técnicos, ferramentas específicas. Guerras, mudanças religiosas e colapsos políticos podem ter apagado esse conhecimento. Segundo essa hipótese, as caixas seriam o resultado de um auge tecnológico. Apenas uma elite especializada dominava essas técnicas com o tempo. Esse saber deixou de ser transmitido. Isso explicaria por que construções posteriores não atingem o mesmo nível de precisão. Outra possibilidade é que os egípcios possuíam ferramentas que ainda não foram encontradas ou corretamente identificadas. A arqueologia trabalha apenas com o que foi preservado, o que sobreviveu ao tempo. Ferramentas feitas de ligas desconhecidas, materiais orgânicos ou tecnologias experimentais podem simplesmente ter desaparecido. Alguns pesquisadores apontam que as marcas internas das caixas sugerem cortes contínuos. O polimento interno indica movimento controlado, algo difícil de alcançar apenas com ferramentas manuais simples. Essa teoria questiona a própria finalidade das caixas. Se fossem apenas sarcófagos, por que tamanha precisão interna? Por que algumas estavam vazias? Por que um encaixe quase hermético? Alguns estudiosos sugerem que as caixas poderiam ter servido para isolamento acústico, armazenamento de materiais sensíveis rituais que exigiam ambientes completamente selados. O formato interno perfeito pode indicar controle de vibração, preservação específica ou algo simbólico que ainda não compreendemos. Uma teoria mais conservadora afirma que as caixas foram feitas lentamente ao longo de muitos anos com esforço humano extremo. Segundo essa visão, centenas de trabalhadores poderiam ter trabalhado em uma única caixa. O processo levaria décadas. Erros seriam eliminados ao longo do tempo. O problema dessa teoria é prático. O custo humano seria enorme. O resultado ainda seria difícil de alcançar manualmente e não explica totalmente a regularidade interna. Essa é a teoria mais polêmica.
Ela sugere que os egípcios podem ter recebido influência externa, conhecimento de uma civilização anterior ou contato com culturas avançadas desconhecidas. Não existe prova científica direta dessa hipótese, mas ela surge justamente porque não há uma explicação clara para o método construtivo. Mesmo sendo controversa, essa teoria continua sendo discutida porque o mistério permanece aberto. Nenhuma dessas teorias foi comprovada, mas nenhuma conseguiu explicar completamente todos os aspectos das caixas de Saqqara. Talvez a resposta esteja em uma combinação de fatores, em algo ainda não descoberto ou em um capítulo da história que simplesmente se perdeu. E é isso que torna esse mistério tão fascinante. As caixas de granito de Saqqara são reais. Estão lá sob o deserto, silenciosas e intactas. Elas não provam que o Egito Antigo tinha tecnologia moderna, mas provam algo igualmente importante. Não sabemos tudo sobre o passado. Talvez essas caixas sejam o resultado de um conhecimento perdido. Talvez sejam parte de uma função que ainda não compreendemos, ou talvez representem um capítulo da história que nunca foi totalmente contado. O fato é que, milhares de anos depois, ainda não conseguimos explicar completamente como elas foram feitas. Agora eu quero saber de você. Qual teoria faz mais sentido? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de explorar os mistérios que a história tenta esconder, questionar versões oficiais e enxergar o passado com outros olhos, inscreva-se no História Proibida. Porque algumas verdades não estão nos livros, estão nas perguntas que ninguém quer responder.